São nossos convidados João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados, Marco Gonçalves, psiquiatra, sexólogo e coordenador de sexologia no Hospital Júlio de Matos, a psicóloga Tânia Gaspar, que é membro da Comissão para a Saúde das Crianças da Organização Mundial de Saúde, e o presidente da Amplos, António Val, uma associação de mães e de pais pela liberdade de orientação sexual e identidade de género. Agradeço a todos a presença e vamos começar pela lei, Dr. João Massano. Esta lei pode ser inconstitucional? Eu diria que poderá, como tem vindo a ser analisado por muita gente. Eu acho que o que nós temos que pensar aqui é o seguinte: é a introdução de uma tutela médica essencial nesta matéria. Quem entender que sim, diz que não é inconstitucional. Eu tenho muitas dúvidas porque custa-me a crer que uma decisão deste tipo tenha que ter uma validação médica. Até porque, normalmente, os direitos fundamentais, quando se conquistam, não regridem. E aqui o que nós assistimos é, no fundo, dizer já tivemos este regime que era claramente a favor da autodeterminação das pessoas na sua identidade e na determinação da sua identidade e da escolha do que querem ser, no fundo, e agora passamos a dizer tu podes querer ser, mas ainda tens que ir ao médico e o médico tem que validar. A questão que se coloca aqui, em primeiro lugar, acho que, independentemente da posição que cada um assuma, acho que terá sempre que ir ao Tribunal Constitucional para que não restem dúvidas e para que não tenham que ser os tribunais depois a andar sucessivos processos judiciais a decidir esta questão. Tem que ficar logo esclarecida, acho eu, e aí terá que ser, creio, o Sr. Presidente da República que terá que fazer o pedido de fiscalização preventiva. Mas o que me custa é colocarmos esta decisão, no fundo, na dependência até de opções políticas do médico que está a analisar a situação. Porque os médicos são pessoas e têm as suas opiniões e convicções políticas. É justo estar a pedir a um médico que é um técnico que possa ter aqui algum tipo de interferência ou viés na análise? Não sei. Se olharmos para o que se passa, por exemplo, com a questão da interrupção voluntária da gravidez, acho que a resposta está dada. E sabemos perfeitamente as dificuldades que muita gente tem no acesso à interrupção voluntária. E aqui, provavelmente, se avançarmos no caminho, vamos chegar, se calhar, às mesmas conclusões, em que também vai haver uma limitação de acesso geográfica. E outras, por exemplo, quem puder ir ao estrangeiro, provavelmente vai resolver a questão mais fácil, eventualmente. Agora, tem o problema depois administrativo, como é que faz o registro civil. E eu creio que o que nós temos que pensar aqui é a Constituição deve ou não deve acompanhar as maiorias conjunturais que vão surgindo à direita ou à esquerda. Esta é a grande questão. E se temos uma Constituição que vai chegando para a esquerda ou vai chegando para a direita. Eu fui habituado a ter uma Constituição que não deveria ter essas influências. Porque a Constituição tem que ser o núcleo... É a lei fundamental. É a lei fundamental e é o núcleo de uma sociedade. E não pode estar, na minha opinião, ao sabor das maiorias conjunturais. Porque o que é que nos diz que daqui a uns anos não voltamos a ter uma maioria de esquerda, como tivemos há bem pouco tempo? Não foi assim há tanto tempo que esta lei foi aprovada e que tivemos uma maioria de esquerda. Portanto, andarmos aqui ao sabor das maiorias conjunturais, acho muito arriscado. Do ponto de vista médico, Marco Gonçalves, há consenso científico nesta área ou ainda é uma área que está em evolução? Boa noite a todos, boa noite às pessoas lá em casa. Eu aceitei este convite sobretudo para esclarecer, ou procurar dar alguns esclarecimentos às pessoas lá em casa, porque este assunto não foi discutido entre os profissionais de saúde que trabalham na área, não foi colocado às associações que trabalham no dia-a-dia para minorar o sofrimento e as dificuldades de afirmação social das pessoas, que não correspondem ao binómio clássico, ao homem-mulher, e também para as pessoas que nós, na consulta do Hospital Júlio de Matos, acompanhamos. Eu já trabalho lá nesta área há 20 anos, e não trabalho só na área das pessoas com disforia de género, e efetivamente também os profissionais... Para alguém que trabalha nesta área há 20 anos e que ouve testemunhos, relatos de pessoas trans ou que vão caminhar para lá, como é que viu esta aprovação no Parlamento? Esta aprovação, para mim, veio colocar a seguinte questão. A lei em vigor
acompanha os avanços mais recentes da ciência. E como estava a ser referido também aqui pelo Sr. Bastonário, efetivamente, dando um exemplo muito simples, a lei que está em vigor, foi aprovada leis propostas de revogação. Ainda está em vigor a lei anterior. A lei anterior é como se provasse que a Terra é redonda. As novas propostas voltam a dizer que a Terra é quadrada. Todo o conhecimento científico, de evolução técnico-científica, dos cuidados às pessoas, está completamente... Doutor, mas o que nos está a dizer talvez não seja esclarecedor para quem está lá em casa. O que eu lhe pedi era que desse aqui alguns exemplos concretos, ou seja, porque que aquilo que foi aprovado no Parlamento, os 2 projetos de lei, é um retrocesso em termos científicos? É um retrocesso porque não acompanha o conhecimento. Efetivamente, também os pareceres que foram apresentados para a revogação da lei, ou o pedido de revogação da lei, apresentam evidências científicas que também são limitadas e que não ilustram o conhecimento das associações mundiais, o Conselho da Europa, a Associação Mundial de Psiquiatria, de Psicologia, as associações em Portugal e em diversos países, em que estas pessoas têm um sofrimento acrescido e o que nós observamos é, ao longo destes 20 anos... Não é uma opção, portanto. Não é uma opção, nem é uma pessoa que quer ser isto ou aquilo. Aqui estamos a falar da questão, não é uma mudança de género. Género tem uma definição muito simples, em termos masculino e feminino, tal como o sexo, mas digamos que, como psiquiatra, se o sexo está para o cérebro, digamos as questões físicas, o género está para a mente. Nós somos um todo e somos constituídos de uma forma global e que nos leva a um sentimento de pertença. E leva-me a nós a nos identificarmos como homem, como mulher ou como outra identidade. E todos nós temos uma identidade de género. Estas pessoas não têm uma identidade reconhecida com a aprovação da revogação desta lei, a introdução daquilo que foi proposto pelos partidos. As intervenções, também há uma confusão entre identidade de género e disforia de género ou incongruência de género, que é o quadro clínico, que está nas classificações de doenças e que são o foco da intervenção. Por isso, os médicos vão intervir de acordo com o diagnóstico. Não é no sentido de definir a identidade de género da pessoa. Até porque, de acordo com as neurociências, a identidade de género está definida por volta dos 3 anos. Todos nós, qualquer pessoa, tem a sua identidade de género definida por volta dos 3 anos. O que não faz muito sentido, de acordo com algumas propostas, que só aos 18 anos é que estas pessoas possam afirmar isso aos 18 anos. Há crianças que com 3, 4, 5 anos já sentem que estão no corpo errado, é isso que está a dizer? Exatamente, e nesse sentido o que é que acontece? Se o meio familiar e social não é seguro, a criança percebe que não é seguro afirmar-se como é. E nesse sentido, acompanhamos um quadro clínico de saúde mental bastante agravado, com aumento da ansiedade, aumento da depressão, aumento da vulnerabilidade para trauma, nomeadamente sexual, para consumos, ideação suicida. Deixe-me também trazer aqui ao debate a Tânia Gaspar, trazendo aqui a parte mais da psicologia. Que impacto pode ter na saúde mental esta alteração da lei para as pessoas trans? Boa noite. Como já foi dito pelos colegas, realmente a identidade de género começa-se a formar desde muito cedo na vida da criança e é importante para as pessoas, para conseguirem de alguma maneira perceber e serem empáticas com esta situação, que é cada um de nós, com a nossa identidade, sentir que vivemos no corpo errado. E, portanto, todas as nossas ações, a forma como nos vestimos, a forma como nos relacionamos, a forma como somos vistos, como se dirigem a nós, é sempre contrária àquela que nós sentimos. Portanto, se este trabalho foi feito cada vez mais tarde, já afetou o impacto no desenvolvimento da criança e no desenvolvimento saudável será maior. Portanto, toda esta questão, ou seja, a identidade Uma de género criança com essa idade consegue expressar o que está a sentir a um psicólogo ou a um médico? Sim, muito através da ludoterapia, numa primeira fase, mas depois também progressivamente, mais recorrendo à palavra, vai sendo identificado toda essa identificação, as atividades que escolhe, as pessoas com que se identifica, portanto, há uma série de fatores que nos permitem avaliar. E, por outro lado, a dificuldade e o mal-estar psicológico provoca quando não se dirigem a ela na identidade que ela se identifica. Eu acho que há aqui uma questão importante também para esclarecer, que é a patologia.
patologia. A identidade de género não é uma perturbação, não é uma doença. O facto é que depois, se não for aceita, efetivamente, se a pessoa não for ouvida, se a pessoa não for acompanhada, sim poderá vir a trazer sintomas, nomeadamente a questão da depressão, a questão da autolesão. Portanto, no fundo, não é uma perturbação em si, mas se esta lei vai aumentar o preconceito, vai aumentar as dificuldades pessoais, familiares e sociais que estas crianças, estes jovens e estas pessoas vão ter no seu caminho. Mas a exigência desta validação médica, como quer esta alteração da lei, olha para o problema como uma patologia. Exato, e portanto isto é um retrocesso neste aspecto, não é? Portanto, ou seja, uma coisa é a pessoa ser acompanhada pelo médico e pelo psicólogo neste processo, porque efetivamente é um processo complexo, muito relacionado exatamente com a integração social, escolar, académica, profissional, etc. Portanto, esse acompanhamento deve ser feito. No entanto, não patologizando. E, portanto, se efetivamente será um médico a identificar um diagnóstico, isso vai patologizar, vai aumentar o preconceito e vai dificultar ainda mais a vida destas pessoas e das suas famílias. António Val, presidente da Amplos, mais uma vez bem-vindo. Como é que os pais e as mães estão a reagir a esta alteração aprovada na sexta-feira? Boa noite a todas as pessoas presentes e quem nos acompanha remotamente. Eu diria que estão muito apreensivas, mas não desde hoje. Desde o dia 22 de janeiro deste ano foi quando apareceu o primeiro projeto de lei. A partir daí começou a apreensão das famílias. O mal já está feito. Neste momento já há gente a sofrer por causa disso, tanto crianças como famílias. Nós temos que ver que tínhamos uma lei que dava alguma proteção, que era a questão da identidade de género, a autodeterminação das pessoas. Nos novos projetos deixa de existir, porque voltamos à Lei 7 de 2011, em que nada fala disso. São, digamos, meramente processos administrativos. Não sou eu que devia falar disso, mas pronto. Estou aqui a tentar entrar aqui um bocadinho nisto. Eu ia falar também um bocadinho sobre as famílias. Eu tenho a minha experiência própria. Eu aprendi a ser pai há 42 anos. Por isso já tenho uma experiência alargada. Com o meu filho, que vai fazer 22 anos, tem um rapaz trans, desde há menos tempo. Tive que aprender novas coisas. Nós aprendemos com eles, aprendem connosco. É um processo normal da vida. E eu percebi o sofrimento dele. O meu filho, a primeira vez que manifestou a sua diversidade, tinha 4, 5 anos. Quando veio ter comigo e com a mãe, com o cabelo cortadinho, com um fato de banho, em tronco nu, e disse: só me falta uma pilinha para ser um rapaz. Foi a primeira coisa que ele nos disse. E pronto, e a história dele depois volta a partir dos 15 anos. Mas eu lhe posso dizer que eu conheço dezenas de famílias, largas dezenas de famílias, em que têm crianças trans e jovens trans. Mas posso dizer que a amplitude que nós conhecemos na Amplos é desde crianças com 2, 3 anos que manifestam a sua diversidade até adultos com mais de 50 anos, que é a altura em que falam com a família. Por isso temos esta amplitude toda. As razões para isso acontecer são diversas e não será importante e não seria eu que ia falar sobre elas, não é? Porque há aqui a questão do nome e desse registro, dessas pessoas poderem ter o nome no masculino ou no feminino. Parece uma coisa menor, mas não é. Não é. Negar o nome a uma pessoa é como torná-la invisível, é como ela se não existisse. As pessoas, ao não terem o nome com que se auto-identificam, estão-lhe a negar a existência. Nós, neste momento, mesmo com a lei em vigor, temos problemas em algumas escolas. Com esta lei, esta lei, a questão do nome social, que é algo que desaparece com os novos projetos, permite às pessoas escolherem o seu nome social. Sendo menores de idade, tem que ser com autorização dos pais ou tutores legais. Isto até... podemos dizer que a questão do nome social é sempre transversal, não há idade. Não há idade e é bastante abrangente. Mesmo uma pessoa que tenha 50 anos e que não queira alterar os seus documentos, pode usar o seu nome social. Deixe-me voltar a olhar, que olhemos aqui para a lei e perguntar ao Dr. João Massano. O Estado pode obrigar um adulto a apresentar, pode obrigar um adulto a apresentar um diagnóstico para mudar de nome e de género? Isso não pode violar direitos fundamentais? Eu só queria clarificar duas coisas que me parece que é importante que fiquem clarificadas. Primeiro, o que nós estamos a falar é mudar o nome
e o género. É só isso. Não estamos a falar de mais de nada. Não há aqui outra coisa para além disto. Até aqui, o que se passava é que, aos 18 anos, as pessoas podiam alterar o nome e o seu género no registro civil, por um processo administrativo, sem validação médica. Segundo ponto, é muito importante compreender que o que estamos aqui a falar também é a possibilidade que havia e que ainda há entre os 16 e os 18 anos, com a autorização dos pais e com um relatório de capacidade para tomar essa decisão, é só disso que deixa de haver a partir de agora. São estas duas situações que estamos a falar. Não é mais do que... Para aí andam a dizer muitas coisas que parece que estamos a falar de mais do que isto. Não estamos a falar de crianças que vão, de repente, decidir que vão mudar de sexo. Não é nada disso. Pronto, eu acho que isto é importante que as pessoas compreendam, porque há tanta confusão, tanto barulho, tanto ruído, que às tantas as pessoas já não sabem o que é que se está a falar. É uma mudança... E um tema que, por si só, já é muito complexo. O tema já é complexo, que chegue. Não é preciso trazer ainda mais ruído. Aqui é a mudança no registro civil que está em causa. Segundo ponto também, o que foi aprovado é uma aprovação na generalidade. Isto significa que a lei não entrou em vigor. Ainda temos a discussão na especialidade e depois ainda vai ao Sr. Presidente da República, que pode, naturalmente, fazer o pedido de fiscalização da constitucionalidade e só depois é que chegamos à aplicação. Portanto, não está em vigor, o que temos ainda é o tal regime que se quer alterar. Quanto à questão, é óbvio que uma avaliação médica é um dado sensível. E eu presumo que a única coisa que será comunicado para o Estado é se a pessoa tem ou não tem capacidade para tomar aquela decisão. Terá que ser uma coisa desse género, não se vai dizer, não vai ver o relatório, uma conservadora, obviamente, porque senão estaremos a violar os tais dados pessoais. A única coisa que me parece que irá acontecer é se a pessoa tem ou não maturidade e capacidade para tomar aquela decisão, porque se entende que é uma decisão grave. É isto. É isto que está em causa. Não é a mudança de sexo cirúrgica. E porque depois também temos aqui outra questão, que é a questão clínica e a questão jurídica. E parece-me que às tantas anda tudo misturado e ninguém percebe o que é que está a falar. Por exemplo, os tais bloqueadores de que se fala. Eu ia desde já questionar Sim, o Dr. eu só vou Marco. falar da parte jurídica, não vou falar da parte clínica. Eu nem sei o que é bem, percebe? E eu acho que até percebo alguma coisa direita, achava eu. Mas o que nós temos que perceber é que não podemos confundir o que é clínico e o que é jurídico. Mas o que está de alguma forma a dizer que isto acaba por ser ideológico? Eu acho que, obviamente, mas repare, isto não significa que quem legisla não tenha que refletir ideologia. Nós temos uma Constituição e tivemos há muitos anos que íamos caminhar no sentido do socialismo. É ideológico. E o que eu queria passar, e tentei passar há pouco, é quando nós falamos de direitos das pessoas, não podemos entrar em guerras ideológicas. Esta é a minha ideia. Dr. Marco Gonçalves, vamos então a esta dúvida, que eu penso também grande parte das pessoas, pelo menos quem não passou por um processo destes não sabe o que é. O decreto de lei, o projeto de lei do CDS fala em proibir o uso de bloqueadores da puberdade e terapias hormonais. Estes bloqueadores de puberdade, qual é que é o consenso que existe na comunidade científica sobre estes tratamentos? O consenso na comunidade científica sobre o uso da intervenção hormonal nestas situações está perfeitamente definido no âmbito dos cuidados. Claro que a ciência questiona-se se tem um pensamento lógico ou dedutivo em que vai analisar a evidência e o impacto, no caso, para os cuidados clínicos. Em termos práticos, o que é que isto significa? Ou seja, de alguém que não se sente como rapariga e quer ser rapaz, o que é que isso significa? Ou seja, alguém que, por volta dos 3 anos, reconhece em si que é uma menina, estas intervenções vão impedir o desenvolvimento de características sexuais masculinas que vão aumentar o sofrimento que já existe antes. Estamos a falar de, por exemplo, meninos que nasceram com uma vulvinha, digo eu assim, uma vulva, com vagina, e que têm a imaginar que um dia vai crescer porque integralmente a identidade é de menino. Ou seja, a supressão pubertária, a utilização de tratamento hormonal também é utilizado noutras situações clínicas com crianças, nomeadamente as crianças que têm um desenvolvimento pubertário muito precoce. São perigosos estes bloqueadores? Os bloqueadores estão perfeitamente estudados, qual é a dosagem, em que altura é que se faz,
e, de facto, é um número muito reduzido de utilização nas crianças. Há uma falta de números em Portugal e isso deveria ser equacionado e discutido, mas digamos que estaríamos a falar num país como Portugal, com 10 milhões de habitantes, em cerca de 50 crianças. Há aqui uma generalização que toda a gente está a fazer hormonas e, de facto, as intervenções envolvem, sobretudo, primeiro, uma fase de avaliação com acompanhamento em psiquiatria e psicologia, depois uma fase hormonal em que há uma confirmação do diagnóstico e, além do diagnóstico, é ajudar a pessoa a lidar com todos estes componentes da discriminação social. Diz-se por aí também que as consultas de sexologia fazem consultas em 15 minutos. Não é verdade. Estas pessoas passam para um processo em que inclui também cirurgia genital, passam por cerca de um acompanhamento de 8 a 10 anos. Não é uma consulta de 15 minutos que aborda estas situações. E por isso as crianças precisam de um cuidado redobrado, porque aí é preciso também trabalhar os pais, porque a nossa educação sexual e de género não foi assim desta maneira. E mesmo assim, eu costumo dizer, ninguém teve educação sexual. E as pessoas, às vezes, pronunciam sobre certas coisas num modelo que chama-se do binarismo, como o homem e a mulher. Nem incluem sequer as pessoas intersexo. São as pessoas que nasceram com uma alteração de desenvolvimento sexual que pode incluir características sexuais masculinas e femininas na forma como nós falamos. Tânia Gaspar, uma das grandes ansiedades, perturbações destas pessoas é o nome, porque depois aparece um nome que não é adequado com a figura e com aquilo que as pessoas sentem. Que impacto pode ter essa limitação de um nome social, por exemplo, no ambiente escolar? Nós temos que perceber que isto é um caminho, não é? E que as crianças, jovens e famílias, à medida que vão conseguindo avançar neste caminho da identidade e de que à sua volta, na escola, nas famílias, esta identidade seja aceite, um dos pontos importantes é realmente o nome, não é? A forma como nos chamam, não é? De quase toda a gente se dirige a nós dessa maneira, não é? E, portanto, tanto na família, e muitas vezes na família também é um passo importante e difícil, e, portanto, junto dos familiares, depois na escola, e à medida que a pessoa vai conseguindo, conquistando esse nome, vai sendo algo que a vai ajudar também a aceitar e a sentir-se aceite com essa sua identidade. Quando isto não ocorre, tem o caminho contrário, não é? Portanto, ou seja, sente-se mais discriminado e muitas vezes isto acaba por ter, enfim, um mal-estar psicológico muito elevado, que pode levar à agressividade interna ou externa, ou contra si ou contra os outros. E, portanto, no fundo, é fundamental que a pessoa... O nosso nome faz parte da nossa identidade, não é? E, portanto, se nós não nos sentimos que nos estão a chamar pelo nome que nós... Ainda por cima aqui tem um significado ainda acrescido, não é? Porque, no fundo, é uma luta que está a decorrer e cada vez que isso não acontece é como se a pessoa sentisse que não está a conseguir e que está a falhar. Não é? É por isso que é bem importante. Há pais e mães que estão neste preciso momento a confrontar-se, que têm uma filha ou um filho ainda muito novo e com essa dificuldade de não se identificarem no corpo que têm. Que conselho é que dá a esses pais e a essas mães? Portanto, neste momento, hoje, com este novo projeto de lei, esta situação se vai tornar mais difícil, não é? Porque, mas numa situação normal, ou seja, é um conselho puro e duro de como é que encaram essa realidade. No fundo, é importante aceitar, não é? No fundo, é a questão da segurança e da criança sentir. Porque veja uma coisa, se a criança não sente, se ela sente esta diferença e se não sente que há um contexto seguro para poder expressar, verbalizar e poder depois encontrar apoio para todos os passos que vêm a seguir, tudo isso vai afetar mais seriamente a sua saúde mental. Portanto, os pais, eu sei que não é fácil, exatamente porque foi dito, nós temos aqui uma educação sexual global, enfim, com um caminho grande a percorrer e que, efetivamente, as famílias devem essencialmente apoiar, porque se não apoiarem estes filhos, muitas vezes as pessoas têm de dizer, se formos falar disto, vai aumentar, ou é melhor não falar sobre o assunto, que é para ver se a criança esquece. Que é pior. Se for assim, é mesmo, e, portanto, é importante aceitar, a ouvir, de procurar especialistas na área para poderem acompanhar a família neste percurso e, portanto, a melhor coisa que têm a fazer é realmente aceitar a criança e dar-lhe um contexto seguro. Marco, quer acrescentar alguma coisa? Não falar sobre o assunto aumenta o sofrimento na saúde mental. Também há estudos em populações mais jovens, adolescentes e adultos jovens, em que não tratar pelo nome e pronome pelo qual a pessoa quer ser tratada aumenta
a ideação suicida em 95% dos casos. Imaginemos, não tratar a invalidação da identidade de género, às vezes não haver apoio familiar, na escola haver bullying. E depois, as dificuldades depois na afirmação social, arranjar um emprego, tudo isto é uma escalada de violência e discriminação para estas pessoas. Cientes disto, na consulta de sexologia do Júlio de Matos, nós temos um grupo para os pais, porque é um tema fulcral da sociedade. Digamos que inicialmente será a cor da pele, branco, negro, mas depois é a identidade homem-mulher. A partir daí, os pais são confrontados com uma realidade para a qual não tiveram educação, não há visibilidade sobre este assunto e a revogação da lei atual vai fazer este retrocesso. Nem as crianças, os adolescentes, os adultos, nem as famílias vão ter a ferramenta que a Constituição define de proteção das pessoas vulneráveis a retirar esta paridade entre as pessoas e daquelas que não podiam se afirmar pela sua identidade de género. Porque, António, os pais e as mães têm um papel fundamental, é um processo individual de cada filho e de cada filha, mas têm um papel fundamental neste processo. O teu papel fundamental de escutar e dar liberdade para crescer, que é algo que é muito importante no meio destas coisas. Mas numa primeira fase não será nada fácil e, portanto, a Amplos trata muito de casos assim e conhece pais e mães que iniciam esse processo. Eu expliquei-lhe que eu conheço largas dezenas de casos. Também lhe queria aqui reforçar em relação, por exemplo, o nome, como falou há bocado. Uma criança que não é tratada pelo nome com que se identifica, deixa de ir à escola. Uma criança que não é chamada num posto de saúde, no posto de saúde ou no hospital, quando chamam, se não chamarem pelo seu nome, ela não responde e não vai querer voltar lá mais. Nós sabemos isso. Isso passa-se nas famílias. A criança, a partir desse momento em que não é respeitada, ela não quer ir aos sítios. Fecha-se em casa. Fecha-se em casa. Temos problemas de saúde mental depois com isto. E isto é muito grave. Só pelo nome. Estamos a falar do nome neste momento só. A Amplos pretende, de alguma forma, chegar até ao Presidente da República? A Amplos, tal como outras associações, já tivemos na Presidência da República antes de ser discutido. Aliás, tivemos no mesmo dia em que foi discutido no Parlamento, fomos recebidos na Assembleia da República por assessores do Sr. Presidente. E o que é que pretendem que aconteça ou que atitude, que consequência querem que saia desse encontro? O que nós gostaríamos era que continuasse a lei tal e qual como está, mas isso parece-me um pouco mais difícil. Agora, não depende de nós. Nós levamos as nossas preocupações, o Sr. Presidente decide com o entender, não é? Agradeço aos quatro a presença e espero que tenhamos contribuído para melhores e maiores esclarecimentos. Obrigada, boa noite. Obrigado.